Abra a Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. Marcos, vem depois de Mateus, antes de Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Vamos pedir, através do Santo Espírito dele, para que realmente ele nos oriente, não é? Derrube nesse instante todas as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa contemplar essa palavra, não é? Colocar ela dentro do nosso ser. Cada vez que nós olharmos para essa palavra, que nós possamos ter uma leitura de alma. Amém? Glorioso Deus Pai, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, sabemos, Senhor, que a sua palavra é palavra de vida eterna, e nós já entendemos, Senhor, que essa eternidade já começou em cada um de nós, nesse lugar, aonde que estamos aqui agora, Pai, lhe prestando esse culto. Se conosco, Senhor, em todos os instantes, Senhor, nesse culto que estendemos a Ti, Pai, não somente nas informações, Pai, mas que Seu Espírito Santo possa ser manifesto aqui nesse lugar, Pai, possa vir, Senhor, com todos os dons, porque como diz a Sua palavra, quando o Senhor subiu, o Senhor levou cativo o cativeiro, e quando o Senhor desceu, o Senhor trouxe dons aos homens, que já está esparramado aqui nessa igreja. Sabemos que todos aqui possuem dons, Pai. Então, ensine-os, Senhor, a utilizar esses dons, Pai. Não para a vanglória, não para o eu de cada um, Senhor, mas sim para as coisas úteis da sua igreja, Pai. Fale conosco, Senhor. Fale conosco em tudo aquilo que nós ainda não entendemos, em nos negarmos completamente, Senhor, e seguir a Ti, Pai. Fale conosco, Pai. É o que te pedimos, já lhe agradecendo, em Seu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: me tornando um verdadeiro discípulo de Jesus. A base da nossa igreja, não é? Os pilares da nossa igreja, através da visão, é amar, cuidar, ensinar e discipular. Se nós aprendermos, através de Jesus, a discipular as pessoas, nós estaremos fazendo exatamente o processo contrário, não é? Nós estaremos amando elas, nós estaremos ensinando, cuidando delas, e nós estaremos ensinando elas. O objetivo dessa igreja é dar instrumentos para que realmente cada um possa cuidar de si mesmo e não ficar na dependência de outro. Ainda que a igreja é uns para com os outros, mas em tempo, a própria palavra diz que aqueles
que tem maior caminhada, aquele que tem, digamos, uma fé diferenciada de outros, possa auxiliar as outras pessoas a encontrar o caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Interessante que, se nós olharmos a Bíblia, em todas as escritas, nós vamos encontrar a palavra cristão escrita somente 3 vezes. E discípulos 254 vezes. O que Jesus espera que sejamos? Cristão ou discípulo? Ser discípulo é aprender de alguém, é buscar andar nos passos dessa pessoa, através dos seus ensinamentos. E é isso que Jesus espera em cada um de nós. Foi com esse objetivo que ele veio, porque ele veio para nos ensinar, nos apresentar o reino dos céus, que já está instaurado esse reino do céu dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Porque é aqui que ele brota. É aqui. A partir do momento que eu faço que nem o salmista, eu oro que nem o salmista, que ele diz: coloque em mim, Senhor, um espírito reto, para que eu possa andar nos seus passos, para que eu possa seguir as suas veredas, andar nos seus preceitos. Substitua de mim, Senhor, esse coração de pedra, porque esse coração de pedra que acha tudo não está dando lugar para que eu possa aprender de Ti. Substitua, Senhor, retire esse coração de pedra e coloque dentro de mim um coração de carne. Um coração pronto para receber a Sua verdade. Um coração pronto para aprender de Ti. Para que eu possa, ser discipulado através da Sua palavra e que eu possa discipular muitas vidas, porque eu sei que foi essa a missão da qual eu vim para esse mundo. Nesse mundo, irmãos, nós temos 2 incumbências: amar a Deus sobre todas as coisas e pescar almas, levar almas para o Senhor Jesus. Essa é a nossa função aqui. Amém? A vida de Jesus é a expressão mais perfeita em se fazer a vontade de Deus. Em quem que eu tenho que me espelhar? Quem que eu tenho que ter como vitrine? Para quem que eu tenho que olhar para aprender a agradar a Deus? É para o Filho, a todos os instantes. Seguir Jesus, ser seu discípulo, é fazer toda a vontade de Deus. Oh Deus amado, olha o que diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Jesus falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Há um livro que quem caminha comigo há bom tempo sabe que eu leio ele tanto quanto a Bíblia, e eu tenho ele na minha cabeceira, que é de um monge do século XV, quando a Bíblia estava sendo completada, quando ela estava sendo escrita para os homens no século XV, a partir daí, esse monge, esse padre propriamente dito, ele escreve um livro que intitula-se como A Imitação de Cristo, onde que ele nos ensina a olhar com os olhos da alma. É a nossa alma conversando com Jesus durante todo esse livro. É fantástico, A Kétia adquiriu esses dias, glória a Deus. E ele escreve logo na abertura, logo no início, só para que vocês vejam a profundidade, como se Jesus estivesse falando, como Jesus fala, para nós, e na leitura dele fica uma coisa assim bem apropriada. Jesus dizendo: quem me segue
não anda nas trevas, diz o Senhor, conforme o verso que a gente acabou de ler. São essas as palavras de Cristo pelas quais somos exortados que imitemos a sua vida e os seus costumes. Se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração, seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina, ou seja, o ensino de Cristo é mais excelente de todos. E quem tiver seu espírito encontrará nele um maná escondido. O que é o maná para nós nos dias de hoje? É a palavra. A palavra que para muitos está escondido, mas para nós que estamos em Cristo Jesus já está revelada. Glória a Deus. Acontece que muitos ainda ouvindo o Evangelho repetidas vezes, pouco comprometimento experimenta porque não possui o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo deve esforçar-se em conformar com Ele a própria vida. Amém? Quem vive para Cristo torna-se cada vez mais semelhante a Ele. Negar-se a si mesmo não é um ato de desespero, mas sim de devoção. Quem vive para Cristo torna-se cada vez mais semelhante a Ele. Negar-se a si mesmo não é um ato de desespero, mas sim de devoção e fé. As pessoas às vezes olham um verso desse assim, não é? Mas como? Como eu vou me negar? Não é? Se nós analisarmos a palavra na sua essência, na sua raiz, nós vamos ver que ainda que o Evangelho é radical, ele realmente quer, não é? Jesus espera, Jesus ordena que as pessoas mudem a sua trajetória de vida, não com uma ordem arbitrária, não é? Mesquinha, ao contrário, porque é o melhor para a nossa vida. Nós estamos mudando para melhorar nós mesmos. Amém? O contexto, irmãos, quando nós lemos esse Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nós vamos nos deparar nele, numa leitura total, do verso 1 a 10, Jesus, ele faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplica através de 7 pães e alguns peixinhos, ele alimenta uma multidão de 4.000 homens. Dos versos 11 e 13, os fariseus pedem sinal. Os fariseus discutem com Jesus pedindo o sinal dos céus, mesmo vendo todos aqueles milagres, mesmo vendo todos aqueles prodígios e maravilhas que onde Jesus estava acontecia, eles pediam o sinal. Dos versos 14 e 21, Jesus alerta seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Em outras palavras, a descrença dos fariseus e a descrença de Herodes. Jesus repreende seus discípulos pela discussão de eles não terem levado um único pão. No barco onde eles estavam, eles começam a ter uma discussão porque eles esqueceram de levar o pão para aquela viagem. Não diferente de nós. Não diferente de nós, que de repente chega um problema, não é? A gente já começa a se preocupar de uma forma exagerada. E nós sabemos que preocupação é pecado, porque a preocupação é o mesmo que você estiver duvidando desse Deus. Esses discípulos acabaram de ver a multiplicação de pão. Eles acabaram de ver um milagre do Senhor Jesus. No entanto, estavam ali discutindo, se acotovelando, né? E Jesus repreende eles.
para que eles não vivam como vivem os fariseus, como viviam os fariseus daquela época, né? E como muitos fariseus que estão aí esparramados dentro das igrejas. Que não cresça essa incredulidade dentro das pessoas, esse fermento. Porque o fermento, o que acontece? Ele leveda, ele cresce. E ele está fazendo exatamente essa repreensão aqui, não é? Eles acabaram de ver esse milagre do Senhor Jesus. Olha para a tua vida. Quantas coisas já te fez esse Jesus e às vezes você duvida que ele vai te fazer outras? Você até coloca às vezes, né, o relógio no meio dos teus problemas, né? Não vê a hora que aquilo acaba, entendendo que é na tribulação e na provação que mais perto está esse Deus. Eu tenho que aprender a glorificar esse Deus nos piores momentos da minha vida, não só nos melhores. E nos piores momentos da minha vida, mais perto Ele está. Você tem que ter a sensação de que esse Deus está te colocando no colo diante das suas tribulações e diante das suas provações. Porque a palavra diz isso claramente. Mais perto esse Deus está de ti. Amém? Nos versos 22 e 26, Jesus cura o cego em Betsaida. Eu estou aqui discorrendo o capítulo 8 inteiro para vocês, mas numa panorâmica do que realmente, não é? Portanto, eu convido a igreja, convoco a igreja a prescrustar, cavocar mais nesse capítulo 8, que vocês vão encontrar muito mais revelação do que está sendo revelado aqui, para a honra e glória desse Deus. Aqui Jesus, ele cura o cego em Betsaida. Jesus dá vista ao cego que levaram até ele. Quantos cegos que tem ao teu redor? Quantas pessoas espiritualmente que ainda não enxergaram Jesus e que você ainda não levou até ele? Vai fazendo exatamente uma leitura contemplativa e em tempo se colocando você como personagem hoje, não é? Você como discípulo de Jesus hoje, o que você tem feito e o que você não está fazendo. Aquele que sabe que tem que fazer algo e não está fazendo, já está pecando. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não está fazendo, já está pecando. Tiago 4:17. Jesus, ele quer restaurar a visão de muitos cegos no mundo. Quantas pessoas que estão cegas do lado de vocês? Quantas pessoas que estão agarradas nesse mundo aí, que não abrem mão desse mundo? No capítulo, nos versos 27 e 30, a confissão de Pedro. Pedro confessa que Jesus é o Messias, que Jesus realmente veio da parte de Deus, que Ele é o Messias esperado. E ao mesmo tempo, Jesus pede para que essa revelação permaneça somente até eles, porque existia muitas religiosidades de aparência na época do Senhor Jesus, não diferente da nossa. Tem muito crente dentro da igreja. Se nós fôssemos comparar as igrejas que estão lotadas aí, não é? Em questão de profundidade, como se fosse um lago, dá para você andar e atravessar ele de a pé, porque não tem profundidade, não tem conhecimento da palavra. Qualquer coisinha, ai pastor. Ainda que a Bíblia nos dá toda a informação necessária para que cada um cuide de si mesmo. Consequentemente, através desse crescimento, nós vamos estar, não é, adquirindo subsídios para cuidar de outras pessoas. E tem pessoas que estão dentro da igreja há mais de 30 anos e ainda dependem de pastor.
E a palavra diz que nós somos sacerdotes real, nós somos sacerdote do rei. 1 João capítulo 2, verso 9, vocês são geração eleitas, vocês foram adquiridos por um alto preço, vocês são sacerdotes do rei. Amém. Vocês têm rebanho para cuidar. Olha para dentro da casa de vocês, quantas pessoas, quantas ovelhas desgarradas. E diz a palavra, não é, que Jesus, ele larga aquelas 99 que estão seguras e vai buscar aquela perdida. Quantas vidas, quantos cegos, quantas ovelhas perdidas na casa, na família, no clã de cada um daqui. Nos versos 31 a 33, Jesus anuncia a sua morte e ressurreição. Jesus, aqui ele faz a primeira revelação do seu Calvário, do que viria, não é? A morte que ele enfrentaria e a ressurreição no terceiro dia. E ao mesmo tempo, ele repreende a Pedro do mal que se aposta dele. Vai de reto, Satanás, não é? Porque Pedro queria livrar ele desse sofrimento. Não, o senhor não vai sofrer tal. Mas ele não estava falando com as palavras dele, ele estava falando com a palavra do próprio diabo. Porque Jesus veio com essa missão. Amém. E dos versos 34 e 38, que são os versos dessa ministração, que também essas palavras são encontradas nos evangelhos chamados sinóticos, ou seja, escritas parecidas, não é? Em Mateus, do capítulo 16, versos 24 a 28, em Lucas 9, 23 e 27, que também são os evangelistas que escrevem a respeito dessa passagem. Ao estudarmos esses versos, nós entendemos que devemos nos tornar discípulos e seguir Jesus, renunciando a muitas coisas existentes no mundo. Irmãos, quem conhece a Jesus, quem começa a andar nos seus caminhos, quem começa a olhar com os olhos dele, não é? Quem começa a ter uma visão espiritual, naquilo que eu sempre falo para a igreja, nós temos que buscar espiritualizar todas as causas da nossa existência. E em tempo que, se nós compararmos com a vida do Senhor Jesus, olharmos exatamente para aquilo que ele fez, dando o exemplo primeiro, nós vamos ver que os nossos problemas não significam absolutamente nada diante dos quais ele enfrentou. As nossas dores não significam absolutamente nada diante, não é, da cruz que ele suportou. Eu brinco às vezes que uma unhinha encravada faz você amaldiçoar a tua terceira geração. Olha para o sofrimento de Jesus. Contemple ele na cruz a todos os instantes da tua vida. Você foi ultrajado aí fora, olha para a cruz. Você foi menosprezado, alguém falou, fez fofoca da tua vida, olha para Jesus. Sobre qualquer circunstância, não entronize ofensa no teu coração, porque essa é a armadilha que o diabo quer usar para te tirar dessa retidão. Quer fazer com que você se alimente de vingança, não é? E esqueça que você tem que praticar o amor, o cuidado, o ensino e o discipulado. Jesus, aqui, ele faz algumas revelações para que todos se neguem, o imitem e tornem o seu verdadeiro discípulo. Primeira revelação. O discípulo deve render e se entregar inteiramente a ele. Olha o que diz a palavra: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro discipulado, irmãos, exige um alto preço, porque realmente, não é? Se nós olharmos pelo que Jesus nos remiu,
foi com a sua própria carne. Porque se nós olharmos que quando ele foi para o Calvário, sofrendo toda a humilhação, sofrendo todo tipo de provocação, toda contrariação, açoite, teve morte e morte de cruz, e ressuscitou. Olha o preço que ele pagou para cada um de nós. Eu passei já diversas vezes, mas passei esses dias atrás no curso de batismo para algumas pessoas o sofrimento de Jesus, narrado pelo neurologista, ele mostrando exatamente, não é, o que Jesus passou no Calvário, o que ele suportou até a morte e morte de cruz. Qualquer um de nós, diante da dor que Jesus suportou, não conseguiria ficar sem desmaiar 10 ou 15 minutos. No entanto, ele ficou 3 horas suportando essa dor. Essa dor que ele suportou, estava lá o meu pecado, o seu pecado. Nós estávamos na cruz com Jesus. Portanto, a cada instante da nossa vida, nós temos que voltar para a cruz com Ele, porque Ele venceu. E nós, através da cruz, somos mais que vencedores. Nós, em Jesus, somos mais que vencedores sobre qualquer circunstância na nossa vida. Olha os exemplos deixados. Veja exatamente as ordenanças dele, a convocação que ele faz. Não é para te privar de coisas, ao contrário, é para te acrescentar coisas. As pessoas às vezes olham esse verso assim, não é? Ó céu, ó vida, eu tenho que me negar, eu tenho que me recusar, eu tenho que perder um monte de coisa. Será? Será que você está perdendo ou você está acrescentando? Jesus pagou um alto preço para estarmos aqui nessa noite, glória a Deus. Muitos o seguem por causa dos seus milagres. Muitos buscam nele seus próprios interesses. Muitos não querem abrir mão de coisas e atividades. Quantas pessoas que colocam uma série de obstáculos na frente, não é? Para não ler a Bíblia. Quantas pessoas que colocam uma série de atividades para não vir cultuar esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo, que está aqui agora, está com o ouvido inclinado aí, não é? Está lendo exatamente tudo aquilo que você está pensando, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está aqui agora, né? Até se você fazer esse cumprimento assim, em época de cronosvírus, você vai ver Ele ali do teu ladinho, te protegendo, te tocando. Peça esse toque, Jesus me toque agora. Eu não vim aqui somente buscando informação, mas sim a manifestação do seu Espírito. Eu quero sair desse culto totalmente diferente. Eu quero utilizar esses dons para a minha vida, para a minha edificação, como também para a edificação do meu irmão, para a edificação da sua igreja. Peça, já é seu. Amém? Muitos não enxergam nada além do seu próprio eu. Ah, pisou no teu pé, você já está pronto a dar um pontapé. Jesus, sabe,
que a multidão não está disposta a pagar o preço do verdadeiro discipulado. Se vocês observarem todo o ministério terreno de Jesus, ele atendia uma série de pessoas, porque ele é um Deus de amor. Ele veio exatamente para o doente, não para o são. Então ele atendia todas essas pessoas que chegavam até ele, mas ele sabia que muitos que chegavam até ele vinham por interesse, onde que ele saía com os 12 para ensinar, porque a multidão só tinha interesse, só ia buscar coisas nele. Negar-se a si mesmo é render e obedecer à sua vontade. Ser discípulo é renunciar a determinadas coisas desse mundo. Quantas coisas que estão nesse mundo que está nos levando para uma morte eterna. Quando Jesus ele olha toda aquela multidão, ele está ensinando os 12, está ensinando toda aquela multidão, como está ensinando nós nessa noite, a nós nessa noite. É porque ele sabe que uma vez que nós colocarmos os olhos nele, nos negando, nós estaremos fazendo a melhor coisa para a nossa vida. Porque é ele que é quem vai nos dar vida e vida em abundância. É ele é quem traz exatamente essa transformação de vida para cada um de nós. Do ponto de vista humano, estamos perdendo algo quando abrimos mão de determinadas coisas, mas do ponto de vista divino, nós só estamos encontrando o que há de mais sagrado para cada um de nós, o que há de mais proveitoso para cada um de nós. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, ser um grande sucesso aos olhos dos homens, mas não ter nada para apresentar diante do tribunal de Deus. Esses dias eu estava conversando com a Bia e nós falávamos exatamente de uma pessoa que aparentemente aos olhos do mundo, hiper bem sucedido, não é? Tendo coisas. Se a gente olhar a vida do Senhor Jesus, quando um dos discípulos, eu gostaria de ir na tua casa, em outras palavras, o que ele diz? O filho do homem não tem nenhum lugar para reclinar a cabeça. Um tempo que, às vezes, aparentemente, o que é, aos olhos do mundo, bênção, é maldição para muitas pessoas. Só para que vocês tenham noção, os países que nos evangelizaram, a Europa em si, nós fomos evangelizados pelos alemães, nós fomos evangelizados pelos holandeses, nós fomos evangelizados pelos suecos, nós fomos evangelizados, eu estou falando isso numa trajetória de 100 e poucos anos atrás, não é? Os primeiros evangelistas que pisaram aqui no Brasil, nós fomos evangelizados pelos americanos, e hoje muitas pessoas nesses países acham que não precisa de Deus. Só a igreja que fecha. Elas estão sendo fechadas e transformadas em boates. Do sagrado ao profano, em tempo que deveria ser o contrário, do profano ao sagrado. Aquilo que eu sempre falo, e a Bíblia nos deixa isso claramente, ainda que o céu está para todas as pessoas, mas poucos entrarão no reino dos céus. E esse reino do céu já começou aqui. Esse reino do céu nós já vivemos aqui, já está implantado dentro de cada um de nós. Deus espera que eu seja luz, que eu seja sal nos ambientes das quais eu frequento. Deus espera que realmente eu vá lá e faça uma mudança naquele lugar.
que eu seja verdadeiramente o seu discípulo e ensine aquelas pessoas que elas estão na carreira errada. Por isso que diz que o crente está na contramão do mundo, né? Dá a impressão que a festa para nós acabou, né? Os carros estão vindo e nós estamos indo, ao contrário. Amém? Jesus nos mostra o verdadeiro caminho. Ele ensinou para os seus discípulos e agora ele convoca toda a multidão, como também a nós nessa noite, para negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos. Vamos entender o que é tomar essa cruz. Nos dias de Jesus, percebe, irmãos, que ele está falando para uma multidão, está falando para os discípulos dele no tempo que ele vivia. Dos acontecimentos que estavam ali, aos olhos daquelas pessoas que estavam ali presenciando, não é? Então, nos dias de Jesus, a cruz era símbolo de morte. Esses discípulos, aquela multidão que estava ali, já tinha visto, não é, um monte de assassinos, de bandidos carregando a cruz, levando essa cruz para onde ele seria crucificado, através do que? Do decreto romano. A lei romana, né, ela tinha, numa das sentenças dela, era morte e morte de cruz. Quando Jesus ele está dizendo isso para aquelas pessoas, ele está mostrando que aquelas pessoas tinham que se negar. Uma que ele já sabia do que ele enfrentaria, esse calvário e a morte de cruz que ele enfrentaria. Ele já havia dito para os seus discípulos, conforme nós vimos nos versos anteriores, que ele começa a fazer a revelação do seu propósito, pelo fato de ter vindo aqui para nos libertar e nos salvar. E essa libertação e essa salvação, ele tinha que ser submetido à cruz. Então aquelas pessoas observavam, já tinham observado muitos bandidos, muitos criminosos levando a sua cruz até onde que eles seriam crucificados. E ele está falando para aquele povo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque quem carregava aquela cruz era conduzido ao extremo da humilhação. O eu dela era nada diante daquela plateia que assistia, aquela multidão que assistia, não é? Nesse rito que os criminosos, os bandidos levavam nas costas a sua cruz para o lugar onde seria crucificado. E ele está falando isso para os discípulos e para aquela multidão, para que as pessoas se neguem. Ele não está em nenhum instante colocando uma cruz pesada nas nossas costas. Ao contrário. Tomar a cruz significa, não é, nos humilharmos diante de determinadas coisas. O mundo nos conduz para sermos o primeiro, para sermos o grande sucesso. Não há nenhum demérito nisso, desde que eu faça isso sem prejudicar ninguém. A cruz para nós, em outras palavras, nessa noite, nós estamos nos negando, prestando um culto a esse Deus. O fato de estarmos aqui, nós estamos negando o nosso próprio eu, porque a tua atenção agora é céu, é eternidade. Em tempo que se você estivesse lá na tua casa, né, você estaria ligado nos programas todos que estavam lá, você está negando tudo aquilo e está vendo quem na tua frente agora? Jesus, Jesus, Jesus. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Cada ato que eu fizer em direção a Jesus, eu estou me negando, porque não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim, conforme diz o apóstolo Paulo. Comparada àquela cruz que ele carregou, a vergonha que ele enfrentou, negar-se hoje
é abrir mão de determinadas coisas que está fazendo com que nos afastemos dele. Negar-se hoje é trocar o duvidoso pelo certo, porque ele é vida, e a minha vontade, na maior parte, me conduz à morte, e morte eterna. O que eu sempre falo para vocês, na minha vontade eu só fiz besteira, eu só faço besteira, na minha vontade, mas na vontade de Deus, eu vou ser assertivo em todas as coisas. Amém? Aquele que levava a cruz para o lugar da execução romana era humilhado e tinha o seu próprio eu destruído diante da população que assistia, conforme eu já disse. Hoje negar-se à cruz é morrer em nós mesmos. Nós temos que morrer em nós mesmos através de muitas coisas que ainda estão dentro de nós. Prepotência, arrogância, orgulho, soberba. Faz uma listazinha daquilo que, né? É difícil a gente olhar no espelho e começar a atacar um monte de ofensas para nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou. Eu não sou absolutamente nada. O que eu passo hoje é por minha culpa, minha máxima culpa. Um tempo que é a hora de nos acertarmos. Um tempo que eu nego a mim mesmo, a cada instante aí fora, a cada atividade, que eu estou me sobrecarregando e deixando de lado os compromissos com o que é eterno. A cada valor temporário que eu substituo na minha vida e acrescento o que é eterno, eu estou negando a mim mesmo. Eu estou deixando de lado o meu eu. Meu eu não conta mais. Se nós analisarmos uma única conversa, para pensar amanhã, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te incomodar, para a honra e glória desse Deus. Começa a prestar atenção numa conversa, quando você estiver falando com alguém, veja quantas vezes você fala eu. Tomar a cruz hoje significa morrer com o nosso eu. É colocar Jesus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Estou dentro. O Senhor não está nesse negócio? Estou fora. E eu já expliquei como é que nós sabemos se Ele está ou não nesse negócio. Se você está empreitando, buscando empreitar alguma coisa, se existe paz no teu coração, vai adiante, porque Jesus está contigo. O Espírito Santo está te guiando para essa realização. Se você não sente paz no teu coração, dá um passo atrás, sai dessa, Sai dessa. Jesus não está nesse negócio. É morrer em nossa vontade e ressuscitar com a vontade de Deus. Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. É difícil, irmão, mas é necessário. É necessário que Ele cresça em cada situação da minha vida. É necessário que eu passe a morrer com as minhas vontades. Porque nós sabemos aquilo que realmente agrada a esse Deus e aquilo que desagrada a esse Deus. Nós já temos essa consciência. Se não bastasse, nós temos o Espírito Santo que vem nos convencer do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. Amém, irmãos? Filipenses, no capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não existe discipulado sem nos negarmos.
A palavra que se aplica aqui chama-se altruísmo, ou seja, eu estou esquecendo do meu eu estou fazendo o bem, eu não estou sendo egoísta. Altruísmo é uma palavra que é contrária, né? É o antônimo, né, de egoísta. Altruísta e egoísta. Não existe discipulado sem passarmos pela cruz de Jesus. Tomar a cruz é colocar de lado os nossos próprios interesses. Tomar na nossa cruz é participar do seu sofrimento, observando que os nossos não significam nada perto dele. Primeiro a cruz, depois a glória. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. O que Paulo está dizendo aqui, como está escrito, ele está falando em Romanos 8,36, se reportando ao Salmo 44, 22. Segundo a revelação, o discípulo deve dedicar toda a vida em favor dele e do seu evangelho. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Religiosos, egoístas, irmãos, jamais serão meus discípulos. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo diante daqueles fariseus, diante dessas pessoas que se acham, não é, super crente. Jesus refere-se aos que preocupam só com as coisas dessa vida. O discípulo deve tomar sua vida nas próprias mãos. Ou melhor, o discípulo que tomar sua vida nas próprias mãos irá perdê-la. Muitos pensando em si mesmo e não nos outros. Muitos buscando somente as coisas materiais. Quantas igrejas cheias de pessoas vazias. Muitos fazendo dos seus prazeres seu próprio Deus. O que a filosofia vai chamar isso de hedonista, né? Aquele que basicamente faz um culto ao prazer a todos os instantes na vida dele. Muitos vivendo repetidamente na iniquidade, que é aquele pecado que eu cometo com determinada frequência, é o mesmo pecado, o mesmo pecado, o mesmo pecado. O verdadeiro discipulado nos coloca numa condição de servos. Somente aqueles que se dedicam a Ele serão seus discípulos. A causa de Jesus e o seu Evangelho é que deve ser a nossa meta, irmãos, o nosso foco. Conforme diz o evangelista João, no capítulo 13, verso 35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Tem muitas pessoas declarando amor em Jesus e subjugando e como que se diz, menosprezando o seu irmão. Muitas pessoas que olham com o seu próprio umbigo, né? Não quer nem saber do seu irmão. Entendo, irmãos, Jesus morreu por todos. Devemos fazer de Jesus Cristo o nosso tudo, em todas as coisas. Ele é o pleno, Ele é o absoluto em todas as coisas da minha vida. É isso que Ele espera que realmente eu faça. Que Ele seja tudo, em tudo na minha vida. Nossa fé e a graça encontrada nele são suficientes para nos conduzir à salvação. Que estamos a caminho da salvação. Justificados já estamos, mas estamos encaminhada para o reino celestial. Terceira revelação: o discípulo que vive para as suas próprias vontades certamente irá perder-se. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria
uma pessoa em troca da sua alma. A vida de um discípulo de Jesus vale muito mais do que o mundo oferece. Toda a fortuna do mundo não é nada diante do reino celestial. O discípulo de Jesus deve usar sua vida para glorificar a Deus, como também auxiliar os perdidos em sua salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas e entendendo que eu vim para esse mundo para salvar vidas, para levar vidas para o Senhor Jesus. E como que eu levo vida para o Senhor Jesus? É através do meu testemunho, através daquilo que verdadeiramente eu estou mudando, eu estou modificando a minha maneira de viver, que as pessoas estão vendo em mim transformação. Elas vão enxergar em mim transformação, elas vão enxergar em mim paz, elas vão ter, não é, a minha pessoa como referência. Aí elas vão conhecer Jesus, porque em tempo que ela virar para ti e falar: por que você é tão alegre? Alguém já te fez essa pergunta? Por que você é tão alegre? Por que você tem paz? Aí você responde para ela: porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Maior que está em mim do que está no mundo. Esse que me traz vida e vida em abundância, não é? Esse que me orienta que no mundo eu terei aflições, mas em tempo ele diz: tenham paz em mim. E essa paz eu encontrei e eu quero dividir ela com você. Vem comigo, vem conhecer Jesus. Você não quer ir na igreja? Vamos começar, não é, a ler a Bíblia juntos. Vamos orar juntos. O ser humano não foi feito para andar sozinho. Você já pensou quanto que vale a sua alma estando aqui nesse mundo? Antes de você responder, eu gostaria de lembrar que sua alma é a única parte que irá viver eternamente. Seu corpo morrerá, será enterrado, mas a sua alma viverá eternamente ao lado de Deus, ou eternamente longe de Deus. E quem está longe de Deus está no inferno. Você quer trocar a sua alma eterna por álcool ou drogas? Pergunte isso para as pessoas que realmente você vê nelas esse tipo de comportamento. Mostre para ela que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, e essa vida já começou aqui. Você quer trocar a sua alma por um relacionamento sexual? Você quer trocar a sua alma pelas coisinhas que estão aí dentro do teu celular, que tem te tirado, não é, do foco de Jesus? Pergunte uma série de coisas para você com relação ao que você está fazendo. Você quer trocar a sua alma pelo direito de fazer o que você quer e não a vontade de Deus? Você está disposto a passar a eternidade longe de Deus? E quem passar a eternidade longe de Deus estará no inferno. Há um louvor antigo, que eu não vou cantar, mas eu vou ler ele para vocês. Eu gostaria que realmente vocês saíssem desse culto essa noite buscando a fazer para vocês mesmos essa pergunta: quanto vale a minha alma? Que é a parte de cada um de nós que é eterna. E o coro diz assim, o
o louvor. Irmão, você sabe qual é o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É o sangue de Jesus. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e às vezes chorando. Amém, irmãos? E a quinta e última revelação dessa noite: o discípulo que sentir vergonha de Jesus e de suas palavras, o Filho do Homem também sentirá vergonha dele. Como diz a palavra: pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O discípulo que sentir vergonha de Jesus e do seu evangelho sofrerá muito mais vergonha quando ele voltar. Jesus já está voltando. E dessa vez, não para ser humilhado, mas sim, ele já está exaltado em sua glória, em sua formosura, em sua majestade. E está na glória do Pai. Ele está voltando com os anjos. Feche agora os seus olhos. Procure agora ver, através da sua alma, essa cena inusitada, ou seja, essa cena extraordinária, excepcional. Imagine isso na sua mente e contemple agora Jesus voltando. Jesus voltando. Ele está voltando para te levar para a glória celestial. Nesse mesmo instante, irmãos, como diz a palavra, toda geração adúltera e pecadora, todo mundo caracterizado por incredulidade, infidelidade, iniquidade, será envergonhado. Pode abrir seus olhos. Concluindo, o verdadeiro discípulo pode sofrer nessa vida, mas entrará na alegria do céu quando essa vida terminar. A pessoa perdida, por outro lado, pode aproveitar tudo que há nessa vida, o que há de melhor nesse mundo. Mas quando essa vida terminar, eles enfrentarão Deus no seu tribunal, passarão por esse julgamento e dali obterão a eternidade longe de Deus Pai, que isso já é inferno. Qual é o final que você prefere? O discipulado genuíno, ou seja, simples, ele exige nada menos do que negar a nós mesmos. Olhe para você dentro de cada situação da qual você está passando. Veja, não é? Tudo o que acontece com você num dia, a partir de amanhã. Veja quantas vezes que esse Deus está esperando que realmente você negue a si mesmo e tome a sua cruz em cada decisão que você terá amanhã, em cada escolha que você fará amanhã. Tomarmos a nossa cruz e seguir Jesus por todo o caminho
É morrendo, irmãos, com a nossa vontade que nós estaremos ressuscitando com a vontade de Jesus a todos os instantes. Por isso que eu digo, escrevi dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Você tem essa chance de se negar e render-se verdadeiramente a Ele. Carregar essa cruz é abrir mão dos olhos das coisas que realmente irão te envergonhar nesse mundo, que já estão te envergonhando nesse mundo. Para aqueles que se afastam da vergonha da cruz, não há nada além do julgamento no tribunal de Deus, o justo juiz, esse juiz que não tem nenhum tipo de corrupção nele, é sim, sim ou não, não. Creio, irmãos, que através do Espírito Santo o Senhor falou hoje no seu coração. Você é salvo pela graça encontrada em Cristo Jesus? Você já se considera salvo? Você está tão comprometido com Jesus como esses versículos te ensinaram, te admoestaram esta noite? Jesus está te convocando a mudar a sua vida. Venha até Jesus, pois é Ele que nos traz vida e vida em abundância. Obrigado, Deus. Obrigado por essas palavras, Senhor. Aparentemente, Senhor, palavras duras, mas quando nós contemplamos essa sua convocação de negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ti, nós conseguimos ver nessa convocação o Seu verdadeiro amor. Nós sabemos que o Senhor quer melhor para cada um de nós. O Senhor já se entregou para cada um de nós. Obrigado, Pai, por atender a voz do nosso Deus e Pai, intervindo pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos, intervindo para cada um da nossa parentela. A vergonha da cruz o Senhor já suportou. O que o Senhor pede exatamente para nós nesta noite, e nós compreendemos verdadeiramente através do seu ensinamento, Senhor, é que o Senhor não quer nos colocar um madeiro nas costas, absolutamente. O Senhor quer tirar o jugo da qual nós estamos caminhando nesse mundo, o fardo que nós estamos carregando de uma maneira excessiva, o fardo do nosso pecado, que isso fará com que o Senhor tenha vergonha de mim ou de qualquer um daqui, como de qualquer outra pessoa, se não cumprirmos o que o Senhor espera em cada um de nós, de nos negarmos. Obrigado, Pai. Obrigado por derrubar as escamas dos nossos olhos. Entendemos, Pai, que essa palavra, a partir de hoje, na nossa mente, no nosso coração, ela se torna muito mais suave, porque não é nenhum peso que o Senhor está nos colocando, ao contrário, o Senhor está nos aliviando. Quando negarmos a nós mesmos, nós conseguimos contemplar com os nossos olhos, ver essa cena agora de olhos fechados, o lugar que o Senhor tem reservado para cada um de nós, à sua direita, reservado, a coroa que o Senhor já separou para colocar na nossa cabeça, essa cruz que nós estamos suportando, embora o Senhor tenha suportado ela sozinha, no seu momento, no seu tempo, essa cruz que nós carregamos hoje, se torna leve, porque é o Senhor que carrega ela para cada um de nós.
Nós não temos esforço nessa cruz que o Senhor pede para que a tomemos. É o Senhor que está carregando. Obrigado, Deus. Obrigado por tornar essa sua convocação, esse seu conselho, de nos negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado. É o que te agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.